Olá, eu sou a Emily da Silva, a criadora da jornada Minha Vida de Volta, que te dá o passo a passo de como é que você toma as rédeas da sua vida, saindo do piloto automático para viver uma vida que vale a pena. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Workshop Liberdade Emocional. Nessa série de vídeos você vai aprender o que tem te impedido de ser feliz e entender o que você precisa desenvolver para alcançar a liberdade emocional e parar de terceirizar a sua felicidade. Na aula de hoje você vai aprender quais são os 6 principais pontos que você precisa desenvolver na sua vida para conquistar a liberdade emocional e logo ser uma pessoa muito mais feliz. Mas será que alcançar a liberdade emocional e a felicidade parece algo bom demais para ser verdade? Eu posso dizer que eu nunca estive tão próxima de mim mesma como eu estou hoje. Eu digo, né, quando a gente muda, a gente acaba atraindo coisas que estão em sintonia com o que a gente é. Eu acabei atraindo uma pessoa incrível. Eu estava recebendo o que eu merecia. Como eu vejo, eu aprendi a tomar decisões. Eu consigo tomar decisões, porque eu não conseguia. Eu deixava o meu barquinho e, deixa ele indo. E quando você toma as rédeas da sua vida, quando você realmente toma a decisão de fazer as coisas acontecerem. Tive o prazer e o privilégio de reconectar com a Dani criança, artista, que gosta de pintar, que gosta de desenhar e que, assim, mudou, parece que me trouxe de volta. Ela foi quem me ajudou a entender coisas que eu realmente nem sabia que eu tinha, coisas que saíram depois de como digamos, algo que estava bloqueado e consegui desbloquear e soltar e depois tratar isso. De conhecer gente maravilhosa. Eu acho que esse processo me trouxe um pouco disso, assim, de uma Dani que às vezes estava um pouco esquecida. Era de casa para trabalho, de trabalho para casa. A vida vai ser sempre cheia de desafios, né? Mas a forma em que a gente encara eles acabam sendo uma forma diferente, uma forma mais consciente, baseado naquilo que a gente realmente é. Hoje eu sou a pessoa mais importante da minha vida. No vídeo passado você aprendeu quais são os 5 principais erros que você está cometendo e que vão te impedir de conquistar a felicidade emocional e a sua própria felicidade. O que eu quero que vocês entendam é que essa semana estamos fazendo uma série de vídeos. Esse daqui é o segundo, tá? É tipo uma série da Netflix, né? Você assiste uma aula 2 e se você não assistiu a 1, não vai fazer muito sentido. Então, se você passou batido pela aula 1, eu recomendo que você saia dessa daqui, volta lá na aula 1 e assista primeiro, tá legal? Então, legal. Quero agora agradecer a todos que comentaram na primeira aula. Eu fiz o possível para responder as perguntas de todo mundo. Então, se eu ainda não te respondi, manda aqui de novo que eu farei o possível para responder você. Bom, vamos lá. Vamos de cabeça hoje no conteúdo. Quais são os pontos que você precisa desenvolver para ser uma pessoa livre emocionalmente e, consequentemente, muito mais feliz? Então, vamos lá. O ponto 1 é desmistificar o seu medo. O que isso aí quer dizer, hein, gente? Vamos lá que eu vou explicar. Muitas vezes a gente deixa de agir, falar e mudar a nossa própria realidade por medo. Pode ser o medo das consequências, medo do desconhecido, medo de ficar sozinho e às vezes até as pequenas coisas do dia a dia acabam nos paralisando. Quem aqui já tomou alguma decisão importante baseada no medo? Ou por medo de se opor a alguém, ou por não saber o que aconteceria depois daquela decisão? Medo de terminar um relacionamento, às vezes até abusivo, por medo de não encontrar alguém melhor? Ou o medo de desagradar a nossa família. Medo de contar uma verdade e ninguém acreditar em você. Gente, são inúmeros exemplos que eu poderia estar trazendo aqui. Algumas pessoas dizem que não sentem medo, mas se ele pode também ser expressado em outras formas, tá, gente? Ansiedade, angústia, incerteza, mas nem sempre a gente presta atenção.
O medo, gente, ele é necessário em algumas situações de perigo, tá? Inclusive até de nos proteger. Mas a maioria das vezes, esse medo é um sentimento que acaba sendo negativo e que nos leva à paralisação. Para mim, o medo tem muito a ver com a fé, que é o sentimento positivo que traz essa coragem para enfrentarmos o medo e nos levar à ação e realização. Ao nos conectarmos com a nossa fé, a gente desenvolve resiliência e positividade. Então a gente entende que a vida acontece pra gente e não com a gente. Quer saber a diferença disso? Eu vou explicar. Gente, quando uma pessoa fala assim, tá? Vocês já devem conhecer alguém assim. Essas coisas só acontecem comigo. É basicamente mais ou menos aí, tá? Quando achamos que tudo de ruim acontece com a gente, porque a gente é coitado, azarado, aquela coisa toda, tá? A gente acredita que a vida acontece com a gente, então a gente é sempre a vítima de tudo que nos acontece. Por exemplo, aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo. A história dela é sempre mais triste. Sabe, a gente sempre conhece, né? Alguém que parece que convence ou tenta convencer a gente que a história dela é mais triste e difícil. Essa aí mesmo. Eu perdi aquele relacionamento, eu nunca mais vou encontrar alguém que me ame de verdade, ou me mandar embora daquele trabalho e eu não sei se eu consigo encontrar um trabalho melhor. O que essa pessoa esquece é que o relacionamento não estava indo bem e que o trabalho ela nem gostava mais. Mas muitas pessoas assim acabam preferindo ser as vítimas, tá? Se escondendo dessas situações que acontecem nas nossas vidas. E por outro lado, quando eu digo que a vida acontece pra gente, sente só, sente a mudança de energia. Aqui moram as pessoas que conseguem ver que tudo que acontece na sua vida tem um motivo e acontece pra ela, como um grande presente. Mesmo situações que de cara não parecem tão positivas, elas conseguem parar, refletir e perceber que tudo que acontece nas suas vidas estão ali para ajudá-la a ser feliz. Por exemplo, eu gostava muito dessa pessoa, mas eu tenho certeza que a vida vai me trazer alguém ainda melhor. Ou, né, sim, eu tinha o conforto e segurança daquele trabalho, mas eu mesma sabia que eu já não tinha certeza, né? E eu acho que esse momento de pausa vai me ajudar a realmente perceber o propósito da minha vida. Para tudo na vida existe um significado, um motivo maior. A pessoa que consegue parar, né, e perceber que a vida acontece para ela e ela não é vítima de situações, ela consegue ver a situação com um distanciamento adequado e não ser dominada por aquela situação. Pessoas assim, gente, substituem o medo pela fé e nessas situações todas, ou na grande maioria delas, né? Pessoas assim não se deixam sofrer com os problemas da vida, elas entendem que a vida está trazendo sempre as melhores oportunidades e elas enfrentam o medo, né? Porque na certeza que algo melhor virá. Elas saem de uma posição de vitimismo, né, gente? E se tornam muito mais abertas para ver as mágicas que acontecem na vida. Para mim, gente, esse é o verdadeiro significado da palavra fé. Fé, para mim, não é esperar que tudo aconteça do jeito que a gente quer, mas sim acreditar que tudo acontece da forma que precisamos, tá? E que a vida vai sempre nos guiar no caminho da felicidade e do amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a vida acontece com você ou pra você? A história, gente, é nossa e temos total responsabilidade por ela. A vida tá aqui para nos dar o suporte se sairmos ali do caminho. A vida acontece pra gente, pois tudo é uma oportunidade de trazer gente de volta para o nosso Deus pessoal, para a nossa essência e para a nossa plenitude. Então, troque o seu medo pela sua fé. No começo pode até parecer difícil, tá, gente? Afrontoso, pode ser assim que você fique com medo, mas você vai conseguir desmistificar o seu medo em busca de acreditar e tomar todas as atitudes que você precisa para a sua liberdade emocional. Quando eu fico com medo, eu gosto muito de fazer um exercício, então eu vou dividir ele aqui com vocês, tá? É para que você avalie se o medo te paralisa ou se realmente está fazendo sentido. Analisando isso, quando não fizer sentido, eu vou pedir para você enfrentar o medo, trocando ele pela fé e fazendo algo a respeito. E vai ser libertador. É como se a gente tirasse o peso das costas, sabe? Toda vez que a gente precisa enfrentar alguma coisa e percebe os nossos medos infundados. Bom, então vamos fazer esse exercício junto? Você pode acompanhar ele aqui com a apostila do workshop ou anotar em algum papel, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer,
Eu vou pedir para você pensar e escrever alguma coisa que você não fez até hoje por medo. Escreveu? Pode até que não seja nada grande, tá, gente? Escreve alguma coisa aí que realmente você parou por medo. E agora liste o que é ou quais são os medos em relação a isso. Ou seja, o que realmente ruim pode acontecer se você colocar isso na sua vida? É a desaprovação de alguém? É constrangimento? Ou você acha que pode dar errado? Pensa um pouquinho, avalia e anota aí o que vier na cabeça. Agora, faz um traço e divide a página. De um lado, você vai listar tudo de bom que pode acontecer se você enfrentar isso, esse medo aí, e fizer alguma coisa a respeito, né? Liste pelo menos 3 coisas ou consequências positivas se isso que você tem medo der certo. Alguém vai ficar feliz? Será que você vai ficar feliz? O que vai acontecer de bom se de fato você encarar esse medo? Agora vamos olhar para a parte ruim, tá? Os pontos ruins. Vamos olhar, eles são reais? Existe alguma possibilidade deles se concretizarem e de acontecerem? E se realmente aconteceram, gente, é tão assustador assim? Vamos pensar comigo? Esse medo é ou não é coisa da sua cabeça? Será que vale a pena mesmo enfrentá-lo? Anota aí no papel se vale a pena ou não. Pois é, gente, na maioria das vezes a gente percebe que esse medo não faz sentido e isso vai aumentando a nossa coragem e nossa fé. E isso é transformador. Você pode sempre repetir esse exercício quando sentir que algum medo está paralisando você por qualquer motivo que seja. É tão simples, gente, mas é tão efetivo e eu convido vocês a repetirem isso. Guarda aí com vocês, bota na malinha do MacGyver e usem se precisarem de novo. Agora a gente vai no segundo ponto, tá? Reconhecer o nosso próprio valor, tá? Aqui a gente vai tratar de não ligar para o julgamento alheio e não precisar de validação externa. Normalmente, o reconhecimento do nosso valor próprio é muito influenciado pelo julgamento alheio, que por sua vez está ligado com medo. Pensa comigo. Quando fazemos alguma coisa para impressionar alguém ou para ser aceito, muitas vezes ferimos quem realmente somos. Ou deixamos de agir e tomar decisões por medo da falta de aceitação. Quem aqui já não deixou de fazer algo muito importante ou tomou uma decisão importante baseada no que os outros iam pensar? Fazer isso, gente, te afasta da sua essência e impacta diretamente a sua liberdade emocional e a sua felicidade. Quando a gente age como nós mesmos, tá? Pensamos sem se importar com o julgamento do outro, a gente está muito mais alinhado com os nossos valores, tá? Mas só conseguimos parar de ligar para o julgamento alheio se nos aceitarmos como somos e nos amarmos, tá? Já parou para pensar que se importar com o que o outro pensa é uma forma de se sentir amado? Querer se sentir aceito e querer se sentir amado de uma maneira até mesmo inconsciente? Só que, se nós nos aceitamos e nos amamos, somos um ser completo e aí o nosso amor nos basta. Entendemos que temos os nossos valores e que não precisamos agir em direção oposta por julgamentos, aceitação ou validações externas. Mas será que você consegue se amar? Ou fica querendo procurar um amor fora a vida inteira para que isso te basta? Eu tenho uma coisa para dizer. Se você quer encontrar um amor para a vida toda, olhe para dentro. Parece até clichê falar isso, né, gente? Mas se nem você se aguenta por muito tempo, como é que alguém vai te aguentar, né? Quantos de nós dizem que não conseguem ficar sozinhos? Nossa, eu não consigo ficar muito tempo sozinho, né? Muitas vezes é um sinal de que a gente não está se aguentando e que a gente quer ter sempre outras pessoas ao nosso redor para nos dar amor, carinho e aceitação.
Como animais sociais, gente, né, como somos humanos, se receber amor é uma forma de combustível para a vida. Mas se dependermos do amor das outras pessoas o tempo todo, a gente passa a vida inteira dependente emocionalmente dos outros e muitas vezes nos tratando com falta de respeito só para sermos aceitos. Então pensa comigo. Visualiza um tanque, tá, de combustível e pensa que todos nós temos um tanque pessoal. Um tanque que precisa de amor para nos dar energia. O amor vai ter que vir de algum lugar, né, gente? Imagina um carro, tá? Se não formos autossuficientes e não produzirmos o amor dentro de nós, a gente vai ficar procurando esse combustível de fora. E se o nosso tanque, né, a gente produzir tanto que ele ficar cheio, né, e o que recebermos de fora vai nos dar ainda mais energia para fazer mais e viver uma vida ainda mais incrível, né? A capacidade de produzir amor não é e não fica só com a gente. Todo o amor que a gente não usar, né, que a gente produziu, será espalhado ao nosso redor. Então, quando somos capazes de produzir amor para nos alimentarmos, também alimentamos os outros ao nosso redor. E esse, amores, é o verdadeiro amor, sem cobrança ou dependência. Produzir amor não é tão difícil quanto a gente pensa, tá? E muitas vezes conseguir colocar aquelas pequenas coisas no nosso dia a dia, aquele cuidado pessoal, passar aquele creminho no corpo depois de um banho quentinho, sabe? Fazer uma pintura, desenhar ou tomar um chazinho numa tarde bem chuvosa. Sempre com a intenção de cuidar da gente. É assim que a gente produz amor. Essas são maneiras muito simples, mas muito efetivas de produzir esse amor e de encher o nosso próprio tanque. E quanto mais fazemos isso, mais ajudamos o nosso corpo a produzir os hormônios que vão permitir que essa sensação de bem-estar permaneça com a gente. Ou seja, quando o nosso corpo entender que estamos cuidando dele com amor, ele cuida da gente de volta com amor também. Enquanto colocamos energia procurando o amor fora de nós, né, gente? Quem nunca, né? Perdemos a oportunidade de olhar para dentro, de nos conhecer mais e, consequentemente, nos apaixonarmos de novo por nós mesmos. E quando a gente se apaixona por nós mesmos, gente, aí a gente começa a lembrar das nossas qualidades. A gente também vê os defeitos, tá, gente? Ninguém é perfeito aqui, não. Mas nós entendemos que mesmo cheio de defeitos, nós merecemos amor e respeito. E eu vou falar isso daqui no nosso próximo tópico também, tá? Então, meu conselho, produza amor para você. E você vai ver que se apaixonar por você não é tão difícil quanto parece. E o relacionamento mais lindo e longo, duradouro, colorido que você vai ter é com você mesmo. E para chegar nisso, é importante se conhecer e entender quais são seus valores pessoais. E esse aqui é o nosso próximo tópico. Então, o terceiro ponto que você precisa desenvolver é entender os seus valores pessoais. Entender os seus valores pessoais, gente, é conhecer os seus limites. Saber o que você aceita e saber o que você não aceita em todos os termos da sua vida. Viver em conformidade com os seus valores vai te fazer mais feliz. Você vai estar em um trabalho que faça sentido, vai estar em contato com pessoas que estão mais alinhadas com seus valores e vai saber dizer não quando realmente é isso que você pensa. Eu quero perguntar se tem algo mais libertador do que você fazer o que você acha que faz sentido para você. Do que ter os seus pensamentos, né, alinhados, as ações, os sentimentos. Às vezes a gente não tem essa liberdade emocional porque não temos claro nem para nós mesmos o que a gente acredita e o que é realmente importante para a gente. E aí você pode estar se perguntando, mas Emily, o que é valor pessoal? O que é isso? Eu vou explicar. Valores pessoais, gente, é uma bússola pessoal. É o conjunto de princípios que nos orientam, guiam e moldam o nosso comportamento e também, claro, as nossas decisões. Sem a clareza dos nossos valores, a gente corre o risco de ficar sempre frustrado e sempre confuso perante as decisões da vida, porque não fica muito claro o que é realmente importante para a gente. Por exemplo, se a gente tem família como um dos nossos valores mais fortes, qualquer decisão ou circunstância que nos distancie da nossa família pode nos deixar muito infelizes e insatisfeitos. Ou se, por exemplo, tem uma pessoa que segurança é muito importante, tá? Então, morar num lugar que tenha muita violência vai resultar
um estresse elevado e contínuo, muito mais do que outras pessoas, tá? Valores são construídos ao longo da vida e são pessoais. Então, tem, claro, interferência de locais que vivemos e pessoas, mas valores são algo muito, muito pessoal, tá? A falta de clareza dos nossos valores podem colocar um grande peso nas nossas relações, pois corremos o risco de ficar frustrados com os nossos parceiros, amigos, familiares, lembrando que a frustração é muitas vezes uma expectativa que não foi atendida. Ou seja, às vezes a gente espera que a atitude do outro é baseada nos nossos valores, né? Mas vamos lembrar aqui, gente, valores são pessoais, então todo mundo tem valores diferentes. Ou seja, se a gente não entende que cada um de nós tem valores diferentes, e a gente pode ficar esperando que as atitudes de todo mundo ao nosso redor estejam alinhadas com a nossa. E isso, gente, não vai acontecer. Muitas vezes, né, a gente começa a ser intolerante, né, inconscientemente, e esperando que as pessoas sempre ajam da maneira que nós agiríamos. Isso pode até parecer ok, né? Ah, a pessoa deveria fazer assim. Mas vamos trocar aí, vamos trazer uma reflexão? Você acha justo se alguém esperar alguma coisa diferente de você? Então, gente, uma clareza, tá, em relação aos nossos valores é primordial para que a gente tenha relações que tenham empatia e entendimento. Assim a gente consegue entender que todos somos diferentes e que assim aprenderemos a viver bem, pois saberemos que a diferença, ao invés de trazer conflito, pode trazer momentos e motivos de celebração com amor e respeito. Na nossa apostila do workshop, gente, vocês vão ter recebido aí uma lista com muitos valores. E eu vou propor aí que a gente realize esse exercício até a nossa aula 3, tá? Então vocês podem voltar aqui e fazer depois. É bom vocês fazerem sozinho, porque vai precisar de um tempinho para que vocês preencham tudo direitinho. Então vamos lá. Reserve 30 minutinhos do dia para fazer esse exercício, tá? E tenham em mãos a apostila do workshop, um papel em branco e uma caneta. No momento que forem fazer, evitem distrações, pessoas por perto, TV ligada, esse tipo de coisa, para que você esteja presente e com você. Quando você abrir o arquivo, você vai ver que tem uma lista de 250 valores pessoais, né? Eles aqui são genéricos, eles vão ajudar você, vão servir como um guia, tá? Para você ler, refletir e ver quais são seus valores pessoais. Eu vou pedir para vocês abrirem o arquivo e vocês vão ver que tem uma lista de 250 valores pessoais. Aqui, gente, tem valores genéricos que vão servir para você parar, refletir e olhar se existem outros valores que vocês querem incluir aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês, uma vez que pensarem em todos eles, começar a circular aqueles que fazem sentido, sem pensar muito, tá, gente? Escolham aqueles que vão fazer sentido, tá? Então, eu vou pedir para você organizar os valores que você escolheu em blocos que pareçam similares, tá? Eu vou pedir então que no momento que vocês fizerem isso, vocês manterem apenas os 7 blocos. Se for outros blocos que não estão fazendo tanto sentido, vocês tirem e mantenham apenas 7 blocos, tá? Esses blocos vão ter valores parecidos. Por exemplo, coragem, valentia, ser aventureiro vão no mesmo bloco, tá? E assim por diante. Vocês pegam e analisam cada bloco, colocando aqueles valores pessoais que fazem sentido em cada um deles. Uma vez com todos os blocos feitos, eu vou pedir para vocês escolherem um valor que está naquele bloco para representar o bloco todo. Não para pensar muito não, deixa fluir, tá? Escolhe um que pareça que vai estar mais claro e que mais ou menos exemplifica tudo que os outros valores estão dizendo. Uma vez que você fez isso, eu vou pedir para você fazer isso em todos os 7 blocos, tá? Eu vou pedir para vocês escreverem essas 7 palavras ou esses 7 valores na sua frente. E vou pedir para que você conecte com cada um deles. Conecte e vê se eles fazem sentido com a tua alma. E se não fizerem, vocês voltam nos blocos e escolhem uma nova palavra que já está lá em cada um desses blocos. Agora, eu vou pedir para você que agora se conectou com as 7 palavras, os valores, para refletir sobre esses 7 valores dentro da sua vida. Olha para os seus relacionamentos, seu trabalho, a sua maneira de ver a vida. Eles são provavelmente aqueles que guiam e moldam o seu comportamento e decisões. Sente, pausa, reflete. Eles fazem sentido para você? Quando a gente faz isso, gente, a gente começa a se conhecer um pouquinho mais, né? E aí a gente consegue estar exercitando o nosso amor próprio e até mesmo a nossa compaixão.
O nosso quarto ponto aqui, gente, é exercitar o nosso amor próprio e a autocompaixão, tá? Por que isso acontece? Quando a gente vê os nossos valores, a gente consegue enxergar o que nós somos, o que é importante de nós e por que agimos de uma maneira que agimos. Essa clareza nos permite tratar a nós mesmos com mais compaixão. A compaixão é o exercício de nos perdoar de tudo aquilo que fazemos errado, com amor e respeito. Como somos imperfeitos e precisamos entender que vamos errar mais que a gente vai acertar na vida, e isso faz parte do processo de crescimento espiritual. Para mim, gente, uma das chaves mais importantes do processo todo de crescimento e de conquista da liberdade emocional é essa aqui, a compaixão. Na verdade, é ela que nos permite continuar no trabalho de crescimento espiritual e emocional. Só que para conectar com o seu amor próprio, você vai ter que se reconectar com você. Sabe o que isso significa? Isso significa se colocar em primeiro lugar, te dando tempo e espaço para se reconhecer de novo. E por que isso aí é importante? Não se colocar em primeiro lugar é o mais comum. São as pessoas que estão sempre colocando todo mundo na frente delas. Como a gente falou lá na nossa última aula. A pessoa coloca o parceiro, a família, os amigos e muitas vezes até o trabalho. E tudo isso, tá? Para estar distraída e passar o mínimo de tempo possível com ela. Essa pessoa está sempre procurando fazer um monte de coisas, nunca tem espaço para ela mesma. As pessoas assim, elas estão sempre muito cansadas, tá? Visualiza aquela pessoa que está sempre reclamando, está super cansada e mesmo assim nunca se dá um tempo de descanso? Então, essas pessoas não praticam atividade física, não têm momentos de lazer, tudo isso com a desculpa de que elas precisam ajudar todo mundo. E assim vão se deixando lá para trás o tempo todo. A vida de quem se coloca em primeiro lugar é muito diferente. São pessoas que trazem uma serenidade muito maior e que servem de exemplo para as pessoas da vida dela, tá? São pessoas que conseguem trazer um equilíbrio maior e têm uma vida, assim, bem-sucedida, tanto familiar quanto profissional. São pessoas que a gente só de olhar percebe que ela tem um brilho, né? Aquelas pessoas que são gratas, elas são extremamente presentes e elas conseguem olhar a gente nos olhos. Conhece gente assim? Uma outra característica de pessoas que se colocam em primeiro lugar é o cuidado com o outro. Olha que interessante. Eu quero lembrar aqui que toda pessoa que se coloca em primeiro lugar de verdade, tá? Não tô falando narcisistas, não tô falando de pessoas realmente egoístas, mas pessoas que têm grande respeito, né, por outras pessoas, porque o seu relacionamento interno espelha o seu relacionamento externo e assim vai, tá? Vale a lembrar também que as pessoas assim, gente, só para entender a diferença, tá? Pessoas que têm características narcisistas ou egoístas não são pessoas que têm esse tipo de equilíbrio na vida, porque elas tentam tomar tudo para elas, né? E no fim das contas, elas não acreditam que a vida irá lhe prover alguma coisa, tá? Então essa é uma grande diferença. Eu gosto de trazer a analogia para explicar aqui esse lance de se colocar em primeiro lugar, né? Porque ainda existe o conceito de que se a gente se coloca em primeiro lugar é ruim, é negativo e que só pensando na gente, né? Mas visualiza aqui comigo um lago de água bem calma e tranquila. A gente vai jogar uma pedrinha nessa água, né? E o que a gente vai ver? Vai ver que pequenas ondas vão se formando que vai mexer o lago até lá do outro lado, né? Quando a gente se coloca em primeiro lugar, gente, é como se a gente estivesse jogando uma pedrinha nesse lago. As pessoas ao nosso redor vão sentir a diferença. Elas vão perceber que a gente está mais feliz e a gente vai espelhar, inspirar essas pessoas no processo de mudança delas. Ao nós nos colocarmos realmente em primeiro lugar, a gente muda a nossa vida, mas também a gente serve de inspiração para todas as pessoas que a gente ama, né? Existe uma série de coisas que a gente pode trazer aqui para ajudar, né, vocês a visualizarem se vocês estão se colocando em primeiro lugar. Eu sempre ensino algumas ferramentinhas de presença, tá? Uma delas é a meditação e a outra que eu uso muito é o diário, né? Qualquer regulação humana, vamos pensar, a gente tem que ter esse tempo de se reconhecer, né? E fazer essas lições é mais ou menos isso, é trazer essas tarefas para o nosso dia a dia. Eu sempre digo que o processo de reconexão se divide em 3 fases: conhecer, aceitar e amar. A primeira é
conhecer, né, gente? A gente precisa de tempo a sós com a gente, para que a gente realmente se reconecte e se reconheça, né? E só assim essa vozinha interior, né, vai conseguir falar com a gente e mostrar a nossa força. Sem esse tempo pra gente, não há cura. A gente está acostumado a viver nessa sociedade que a gente está sempre ocupado, né? Sempre estão procurando coisas para fazer e damos muito pouco tempo para nós mesmos. Então, se colocar em primeiro lugar, a vida não vai fazer isso para você. Essa é a sua responsabilidade, tá? Vamos aqui para um exemplo bem prático, vida real, tá? Visualiza que você tá solteiro e você vai no encontro do Tinder. Aí você vai fazer o quê, né? Você vai para um restaurante, vai bater papo, conversar, fazer perguntas da pessoa para realmente conhecer um pouquinho dela e ali aceitá-la na sua vida. Então, se a gente não chega no amor sem o conhecimento ou a aceitação, né? Aqui, gente, também vai um outro exemplo para a gente entender. As pessoas da família, da nossa família. Essas são as pessoas que a gente mais conhece. Então, naturalmente, são as pessoas que a gente conhece as qualidades e os defeitos. E mesmo conhecendo todas as qualidades e defeitos, a gente ainda ama essas pessoas. Por quê? Porque nós aceitamos elas do jeito que elas são. A aceitação é muito importante nesse processo, porque é o entendimento de que somos todos imperfeitos, mas mesmo assim somos merecedores de amor. Então, se você consegue dar amor para sua família, para os seus melhores amigos e aceita como eles são, você consegue fazer isso por você mesmo? Pensa nisso. O nosso quinto ponto, meus amores, viver o presente. Meus amores, tem coisa mais deliciosa do que sentir a gratidão quando ela acontece assim, ó, de uma forma natural, sem forçar. Aquela gratidão que vem da alma, né? E que muitas vezes vem daqueles momentos pequenininhos e tão simples do nosso dia. A verdadeira gratidão mora nesses momentos onde nada de espetacular precisa acontecer para a gente perceber a mágica da vida. A vida já é espetacular por ela mesma e consegue, né, se conectar com a gente através desses pequenos momentos que são verdadeiras dádivas. Quando a gente está conectado com essa energia, né, a gente consegue perceber os pequenos milagres que a vida nos dá de presente todos os dias. Um milagre, por exemplo, gente, pode ser chegar na porta do elevador quando a gente, né, chegou naquele prédio que é super ocupado e tá com vontade de ir no banheiro, né? Ou mesmo um sorriso de um estranho na rua. A delícia é conectar com esses milagres diários, sabendo que a vida é repleta desses pequenos momentos, mas que muitas vezes a gente não está conectado aqui, ó, com esse presente e por isso a gente nem percebe. Então, assim, no nosso corpo perfeito, gente, quando percebemos, né, esses momentos diários, a gente ativa áreas no nosso cérebro que produzem a sensação de bem-estar e de amor. Muitas vezes sentimos essa sensação e é o que a gente chama de gratidão. Produzimos então um coquetel hormonal, delícia, tá? Repleto de dopamina, ocitocina, os hormônios aí que são super importantes e que têm um efeito super relaxante e gostoso no nosso corpo. Poucas são as emoções que já ativam esses dois hormônios, tá, gente? Então, essas emoções a gente só consegue conectar quando a gente está presente. E a outra emoção, né, para quem tá curioso aí, já deve estar imaginando o que é, né? É o amor, né? Agora, gente, se a gente não consegue estar presente, a gente acaba não tendo o privilégio de sentir essas emoções, né? Então, as perguntinhas que eu vou fazer são bem simples, né? Você fica sofrendo pelo que passou? Vive na esperança que as coisas vão ser melhores no futuro, né? Nesse ponto aqui, eu quero trazer a importância de trazer os aprendizados e sentir as coisas aqui no presente, perceber essas felicidades diárias, né? E realmente se conectar com a gratidão por elas. Aqui, você vai ter que ter coragem de parar e entender o que está acontecendo na sua vida. Realmente se olhar e se perguntar se não está feliz no presente e o que você vai poder fazer para mudar essa realidade. A gente vive no futuro às vezes, né? E a gente fica imaginando o que vai ser. Mas é aqui nesse presente que a gente constrói esse futuro. Você já parou para pensar? Quais são as áreas da sua vida que você precisa desenvolver? A grande maioria de nós acha que um ou outro problema é pontual. Ai, gente, o meu problema é meu marido, o meu problema é minha saúde, né? E a gente vai deixando essa situação, né, tomar conta
conta e deixar as outras áreas da nossa vida desandarem. Por isso, na nossa próxima aula, a gente vai fazer um exercício junto para entender onde é que estão essas áreas que precisam melhorar. Esse exercício é bem bacana e toda vez que a gente faz, a gente vai ver que ele vai dar diferente, porque ele vai ser um raio-x para nossa vida naquele momento. E eu aqui vou trazer para vocês uma história bem pessoal, né? Uma história aqui do fundo da minha alma, que eu uso todos os dias para lembrar que eu tô presente, né? E tem gente que acha até estranho, né, gente? A historinha que eu conto pra mim, né, e que eu lembro. Mas essa história, pra mim, é a história da minha morte, né? E eu visualizo isso todos os dias, eu penso na morte todos os dias. Porque ao lembrar que eu sou mortal, eu lembro que a minha vida tá acontecendo agorinha, né? Eu acho que às vezes a gente esquece o grande presente que essa vida é e a gente cai naquele piloto automático, né? E a gente só sai às vezes do piloto automático quando alguma coisa grave ou drástica acontece em nossas vidas. E aí, sei lá, perder uma pessoa que a gente ama, uma doença, né? Um trabalho, um relacionamento. O piloto automático, gente, está aqui na nossa vida só para permitir que a gente continue vivo, né? Para nos manter naquilo que é conhecido e, portanto, não tem perigo, né? Mas será que pra gente só estar vivo vale a pena? Ou será que a gente quer sentir estar vivo, né? Tendo momentos de qualidade, de amor, gratidão e momentos de constante felicidade. Então eu vou voltar na minha historinha aqui, tá? E vocês vão até meio achar meio estranho, alguns de vocês, bizarro até meio... Mas é o que eu falei na aula anterior, né? As pessoas que a gente mais ouve histórias, né, de arrependimento estão no leito de morte, né? E elas se arrependem do que elas não fizeram. E eu hoje penso, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E essa história pra mim é a história de que, assim, eu visualizo, se eu morrer hoje, eu tenho orgulho da história que eu escrevi até agora? Eu fui corajosa? Eu lembrei para as pessoas importantes da minha vida que eu as amo? E eu acho que então lembrar que a gente é mortal, gente, traz pra gente a sensação do presente, de acontecer e perceber que a vida tá acontecendo nesse momento. Quando a gente acha que a felicidade mora no futuro, é quando a gente comete um grande erro. É o relacionamento perfeito, a carreira de sucesso, planos de futuro, que na verdade não vão me trazer essa felicidade, né? Ela não é real, né? Só tem uma verdade, né? Não existe felicidade no futuro, porque o futuro não existe ainda. E a felicidade é um estado impermanente. Então, se a gente coloca a felicidade como nosso objetivo de vida, a gente perde a oportunidade de conectar com tudo que a gente está vivendo agora. E aí, perde a oportunidade de estar aqui no presente, tá? Então, assim, voltando para minhas histórias de morte, eu vou contar para vocês como é que eu visualizo, né? Que um dia eu não estarei mais aqui, né? E eu acho que, assim, isso me faz me lembrar da minha responsabilidade como ser humano, a minha contribuição, e também me faz conectar com o fato de eu ser uma mera mortal, né? E que eu preciso lembrar disso todos os dias. Então, quando eu penso nisso, gente, pra mim um lembrete que a minha vida tá acontecendo nesse momento, né? É um lembrete diário, né? Então, eu visualizo que, assim, a história minha é que eu vou chegar um dia no céu e que eu vou acordar lá e vai ser um lugar lindo, né? Repleto de natureza, e eu vou ser acordada por todos os animais que passaram na minha vida, né? Os meus cachorrinhos, os meus gatinhos, né? Cada um dos animais que estiverem lá vão ser aqueles que vão estar me esperando, porque eu já avisei a Deus que se não for chegar lá com os cachorros lambendo minha boca, pode parar, né? Eu peço só isso pra você. Por favor, me deixa ser recebida pelos meus bichinhos primeiro, né? Depois disso, eu espero que alguém muito especial da minha jornada esteja lá, esperando por mim, né? E depois de muitos beijos e abraços e até lágrimas, né? Deus vai segurar na minha mão e vai me levar lá, num cinema antigão, né? Daqueles de cadeirona de madeira e tal, e que tem uma grande tela. Nessa tela vai passar a história da minha vida. Cada acerto, cada erro, cada paranauê, cada pessoa, cada história, cada pessoa e vida que eu contribuí positivamente na minha jornada. E no momento que isso acontecer, eu quero ter a sensação de orgulho e de gratidão por ter aproveitado todas as oportunidades que me foram dadas e escrever uma vida e uma história que valeu a pena. Eu vou saber naquele momento que eu completei a minha missão e que eu vou ter muito orgulho de tudo que eu fiz, os erros e os acertos. E é que a minha história vai ser a história mais bonita que eu já assisti. E eu agora convido você a olhar para a sua vida, até agora. Se ela acabasse aqui nas próximas 24 horas,
quais são as coisas que você faria? Você hoje vê uma vida que vale a pena? Se a resposta for não, gente, não se desespera não, tá? Talvez esse seja o seu chamado. Eu espero que você acorde para isso e valorize o momento, esse aqui, presente. Porque a vida, gente, é linda demais para não ser olhada como um grande presente divino. Ressignificar a crise em nossa vida é o nosso ponto 6. Essa ideia, gente, pode até parecer um conceito meio difícil, mas conseguir fazer isso é olhar, né, com gratidão e compreensão todos os problemas e crises que fazem parte da vida. E podendo ressignificar esses momentos, enfrentar os medos e saber que a vida é pra gente evoluir. Quer saber uma coisa que vai acontecer muitas vezes na sua vida? Isso aqui, ó, a crise. Porque a natureza da vida é impermanência. Então, se a gente não souber lidar com a crise, a gente vai sofrer a vida inteirinha. Ressignificar a crise é saber lidar com a vida sem jogar a toalha e se vitimizar em todos os momentos que as coisas não acontecerem do jeito que a gente esperou. Isso vai permitir enxergar os aprendizados e parar de viver reclamando, né? As crises são para mim, né? Eu vejo que as crises são desculpas do universo, que acontecem para trazer você de volta para o teu caminho. Pensa na tua história de vida e lembra da coisa mais difícil que você já passou na vida. Você já pensou? Você imaginou que aquilo fosse quebrar tuas pernas? Você imaginava esse problema? Você sabia que ele viria? Você saiu melhor ou pior desse problema? Ele te ensinou alguma coisa? Então, saber ressignificar a crise é uma oportunidade, uma dádiva divina, porque te deixa resiliente e em coevolução constante. Se não aprender a lidar com a crise, você vai ficar passando a vida inteira se protegendo de tudo e de todos, sem coragem para tomar decisões ou riscos. A crise são todos os momentos e aqueles acontecimentos que mudam a direção das nossas vidas. Pode parecer muito sofrido no começo, tá? Mas a maioria das vezes a crise é uma oportunidade para te ajudar a ver ou ter uma vida melhor do que você já tenha. Às vezes pode ser um trauma, pode ser um problema para nos mostrar também o quanto estamos desconectados e nos trazer de volta para nós mesmos. Por isso a crise ou quebra de cara é tão importante, porque por mais dura que ela seja naquele momento, quando você se sentir afetado por qualquer acontecimento, você vai perceber que ali você está desconectado da sua essência. Por mais absurdo que pareça, tá? A crise ou quebra de cara nos ajuda a enxergar como a gente está desconectado. E lá na frente a gente vai poder até ser grato a essa quebra, né? Gente, eu não imaginava que eu ia estar aqui na frente de vocês depois da minha separação traumática, que contei lá na primeira aula, se eu não tivesse passado por essa minha crise, né? E eu não imaginaria o que seria minha vida depois disso. Quem sabe eu não ia estar vivendo uma vida assim, bem mais ou menos, né? Ligada aí no tal do piloto automático, tá? Então, assim como eu, na maior ruptura, na maior crise que aconteceu na minha vida, como eu te contei pra vocês, gente, eu fui traída 6 meses antes do casamento, né? Então, vamos lembrar, eu trabalhava muito, eu tinha aquele padrão e eu nem sabia que no fundo aquilo era o que eu tentava fazer pra me desconectar de mim. Eu não tinha tempo para me reconectar. Eu inventava desculpas, eu enchi minha vida de atividades. E aí veio essa daqui, ó, a crise. E depois de 10 anos, né, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse passado por ela. Só depois de passar por aquilo, recomeçar o meu processo de reconexão, eu percebia que eu não me conhecia, né? E eu vivia uma vida que não tinha as realizações que eu tenho hoje. Eu vivia num piloto automático, né, gente? E a gente sabe que o piloto automático não dá espaço para felicidade. Então, o que eu quero trazer é que toda vez que a crise se colocar na sua vida, né, ou quebra-cara, o que você chamar, eu quero lembrar que pode ser por um motivo muito importante, uma oportunidade para você viver diferente dali para frente. E aí, você pode até me falar, Emily, segunda-feira eu entendi que eu estava fazendo tudo de errado, mas agora eu, sei que eu preciso desenvolver.
mas eu não sei por onde eu vou começar, né? Como é que eu consigo percorrer esse caminho em busca da minha felicidade, tá? Então, essa é uma pergunta que eu ouço muito, mas tem resposta, tá? E o fato é que eu possuo sim, eu tenho uma solução completa. Eu procurei dar aqui bastante informação para vocês, mas aqui, claro, né, gente? O espaço e o tempo são limitados. Então, amanhã eu vou falar sobre uma oportunidade para quem quer se aprofundar mais. E o que eu quero agora, nesse momento, é que você absorva tudo que eu te ensinei e desfrute desse aprendizado da melhor forma, tá? Hoje a gente vai ficar por aqui, mas eu vou lembrar que você aprendeu aqui hoje os 6 principais pontos que vocês precisam desenvolver para conquistar a liberdade emocional e ser uma pessoa mais feliz. Vamos resumir? Os pontos são: primeiro, desmistificar o medo; o segundo, reconhecer o seu valor; terceiro, entender os seus valores; quarto, exercitar o amor próprio e a autocompaixão; quinto, viver o presente; e sexto, ressignificar a crise na sua vida. Gente, então no próximo episódio dessa série de vídeos a gente vai aprofundar mais, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma ferramenta pra gente juntos fazer um diagnóstico completo da nossa vida e entender o que tá acontecendo e qual é a área que precisa de mais atenção, tá? Então, amores, me contem aqui embaixo o que vocês acharam da aula de hoje. Comentem se vocês tiverem qualquer dúvidas e pode perguntar, porque eu vou dar o melhor para responder aqui, tá bom? E se você ainda não me segue, né, por favor, entra lá. Tem canais pra caramba para seguir. Tem algum lugar da página também deve ter as páginas. Então, eu trago todos os dias conteúdos gratuitos que podem te ajudar aí a conectar com essa jornada de liberdade emocional e autoconhecimento. Então, amores, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Venham prontos, porque tem muita informação e ferramenta para a gente chegar lá naquele pontinho que a gente precisa. E lembrar que a nossa liberdade emocional é de nossa responsabilidade. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!